Então, pessoal, boa tarde. Aqui é a Daniele, professora do curso de Acessibilidade de Materiais Educacionais Digitais. Sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos claros, cabelos castanhos escuros, meu cabelo está liso e está solto na altura do ombro, pouco abaixo do ombro. Eu estou vestindo uma blusa e uma jaqueta pretas. E o meu cenário é um fundo branco. O que nós vamos fazer hoje? A ideia é nós revisarmos o que está lá no Moodle, né? Verificar se vocês ficaram com alguma dúvida, se já conseguiram acessar todos os arquivos disponibilizados. Não tem problema se vocês não acessaram ainda, porque o curso termina só o dia 22 de agosto. Nós estamos contando com a interpretação da colega Bruna. A Bruna também é uma mulher clara, tem o cabelo castanho claro, os olhos castanhos, está usando um óculos em tom de vermelho escuro, e o cabelo dela está para dentro da jaqueta marrom e usa uma blusa cinza. O fundo dela também é branco. Tá, então, continuando. Eu mandei, então, uma pesquisa para vocês, para verificar se poderiam acessar essa aula síncrona, que é opcional, que é para esclarecer dúvidas e trocar algumas ideias. Anotei aqui algumas sugestões, eu deixei um campo de sugestões lá no formulário. Então, nós temos aqui como sugestões abordar sobre daltonismo, né? Tem um colega de vocês que quer saber sobre daltonismo. Questionaram sobre o horário das aulas, né? Que não é um horário muito bom. Na primeira aula síncrona foi numa quarta-feira e hoje a gente conseguiu fazer na sexta. Só que a gente consegue fazer nesse horário da tarde porque tem que sincronizar a minha disponibilidade com a disponibilidade da Bruna, né? Então, a gente consegue nestes dias, nesse horário. Em outros horários, outros dias, nós já temos outros compromissos e outras demandas. Por isso que a gente está fazendo nesse horário. Nós estamos deixando gravado. Estou comentando que o fundo está atrapalhando. De repente, dá para baixar um pouquinho mais, Bruna, o som. Aqui também o pessoal comentou, colocou como sugestão disponibilizar material para pessoas com deficiência intelectual. Eu, semana passada, entrei num curso da Fundação Bradesco, é um curso gratuito e online sobre educação inclusiva. E nesse curso tem vários materiais e tem exemplos de programas e aplicativos para que usem com pessoas com deficiência intelectual e com autismo. Então, para quem tem interesse em aprofundar os conhecimentos, pode entrar lá, eu posso colocar lá no material complementar ou no fórum essa opção, esse link para esse curso gratuito, que vocês vão encontrar mais materiais. Tem material sobre tecnologia assistiva, sobre desenho universal para aprendizagem também. Bem interessante. Sobre legenda em vídeos. Eu disponibilizei ali no curso sobre como colocar legenda pelo YouTube, mas existem outros programas, então eu vou verificar também mais alguns links de vídeos e de programas para que a gente consiga fazer essa inserção de legenda por meio de outros aplicativos e outros programas que não só o YouTube. E sobre plataformas para acrescentar libras nos vídeos. Eu não achei uma plataforma específica. Existe o VLibras, né, que não é um programa, é um complemento que a gente adiciona, uma extensão que a gente adiciona nos sites. Vocês devem ter visto no site da Unipampa, que vocês clicam ali em VLibras e ele começa a interpretar o que tá sendo selecionado, o texto que está sendo selecionado na tela. Eu já pensei em fazer um teste de colocar um áudio para ele ir interpretando esse áudio e gravar ele fazendo a interpretação e depois editar os vídeos.
de repente pode dar certo, né? Então, dá para testar. Até ali onde a gente colocou no espaço de comunicação do curso, para que vocês descubram e pesquisem e compartilhem ali ferramentas e programas que tornem materiais mais acessíveis. Gostaria que vocês também buscassem e que inserissem ali, né? Eu acho que tem uma participação ali no, nos fóruns. Eu não sei o que vocês estão achando, se tem muito conteúdo, pouco conteúdo. Queria ouvir de vocês também o que estão achando do curso. O curso é de 50 horas, em 3 meses, né? Termina daqui um mês, menos de um mês. Tem 3 questionários disponíveis, objetivos. Ontem eu inseri uma tarefa prática, é opcional, mas eu gostaria que vocês fizessem até para vocês praticarem e na prática vai surgir as dúvidas para durante o curso vocês conseguirem esclarecer essas dúvidas, né? Então, eu pedi para que vocês utilizem um dos programas que vocês queiram, daqueles ali que a gente tem, ou PowerPoint, ou Word, né? Vocês vão escolher um deles, ou outro que vocês queiram, e vão tornar um documento, ou um documento existente, ou um documento que vocês criem do zero, mas vocês vão aplicar as orientações para que ele se torne acessível. E aí vocês vão compartilhar esse arquivo ali no fórum. Então, eu não abri uma tarefa para só eu visualizar. Vocês vão colocar essa tarefa no fórum e vão comentar que orientações que vocês aplicaram, quais recursos aplicaram para tornar aquele arquivo acessível. E aí o pessoal vai poder interagir, vai poder olhar o material de vocês, vai poder sugerir, ou vai poder dizer, ah, tá ok, isso mesmo, ou eu faria assim. Então, é para a gente aprender mesmo, uns com os outros, essa é a ideia. Então, até o dia 22 também, quem puder fazer essa tarefa prática, melhor. Quem não puder, não tem problema, vai aprovar no curso igual. Mas como a gente está aqui para aprender, então essa é a ideia. E eu pretendo colocar mais um questionário, pelo menos, que eu vou tentar terminar hoje, eu já comecei, que é sobre esses últimos tópicos que eu inseri lá no Moodle, que é sobre o PowerPoint, PDF e acessibilidade web. Eu inseri ali um conteúdo sobre acessibilidade web, porque foi uma solicitação de uma aluna na primeira aula síncrona. Queria saber como deixar um site acessível. Então, eu coloquei ali, disponibilizei material sobre isso. Que, na verdade, ele vai lá nas diretrizes de acessibilidade WCAG e EMEG. Tá? Então, e foi baseado nessas diretrizes e recomendações que eu criei esses manuais de edição de documentos. Tá? Então, eu só não sei se vai ser só mais um questionário, que daí eu abordo as questões desses 3 tópicos, ou eu faço um questionário para cada tópico. Tá? Eu não sei o que vocês preferem, mas o número de questões vai ser a mesma, somando os 3 ou não. Tá? Mas vai ter questões sobre slides, sobre PDF acessível e sobre acessibilidade web. Então, tá faltando. E aí, esses questionários, ou esse questionário que vai abordar esses 3 tópicos, ele tem que fazer ele para aprovar no curso, naquele mesma regrinha que eu coloquei lá de atingir 60 pontos, mas eu vou deixar aberto para vocês refazerem quantas vezes quiserem, porque a ideia é a aprendizagem. E eu vou tentar fazer ele mais fácil do que, eu acho que o segundo, eu coloquei várias alternativas, né? Que as alternativas eram questões quanto às orientações, né? Que orientações vocês vão aplicar? Esse eu estou fazendo mais verdadeiro e falso. Então, estou colocando lá a orientação, a imagem, e para a orientação lá no PowerPoint, né? Quanto à orientação, né? Ela tem que seguir uma ordem, tem que escolher um layout pré-definido, verdadeiro ou falso. Então, nesse sentido. Porque aí vocês já vão estar repassando qual é a orientação e vão ver se aquela orientação que eu estou colocando ali, ela é verdadeira ou falsa para a questão de acessibilidade daquele arquivo. Vou abrir aqui o chat, que não sei o que o pessoal está digitando aqui.
Não sei qual a maneira que vocês fazem, mas o que eu faço é clicar no Word como programa. Eu crio os documentos para anotar e os professores falam. O Lúcio. Desanimar. Seria bom um para cada tópico. Tá, um questionário para cada tópico. Ok. Então, nós teremos mais 3 questionários. Se alguém mais quiser colocar sugestão. O Não, Lúcio. é que vocês me Faço os perguntaram, né? trabalhos a mesma coisa. Tá. Pode falar, Lúcio. Não, quer dizer, como vocês me perguntaram, aí eu achei melhor explicar bem. Ah, tá bem. É. Eu não sei se alguém quer se manifestar, abrir o microfone. O que está achando do curso? Achando bons conteúdos? Quer dar sugestões de mais conteúdos? O que colocaram lá nas sugestões da pesquisa, eu vou incluir, tá? Então, esses itens sobre daltonismo, sobre deficiência intelectual, sobre mais opções de como colocar legenda em vídeos, vou inserir também, tá? E vou inserir os questionários finais, então. Vamos ver aqui. Eu acho que com o verdadeiro ou falso fica melhor o questionário. Uhum. Eu já tinha recebido um feedback de um professor que tinha feito um outro curso, e ele disse, Dani, fica mais acessível e melhor o pessoal compreender se tu colocar lá a orientação em cima e colocar verdadeiro e falso. Então, eu gosto muito das sugestões e o feedback do pessoal, por isso que eu gostaria que vocês se manifestassem, né? Se tá bom, se nessa dinâmica que está acontecendo o curso. Desanimar, pode falar. Eu achei assim o curso maravilhoso. Eu tenho reassistido alguns tópicos e assim tenho achado bastante produtivo. Então assim eu espero que até o final que eu possa compreender muito melhor e que eu possa fazer muito mais. Até agora nós montamos um grupo. Alguns professores aqui da Unipampa de Bagé, foi montado um grupo para trabalhar mais com acessibilidade, né? A professora Amélia trabalha bastante com a inclusão e tem uma salinha ali no campus Bagé e a gente está tentando, sabe, fazer desse grupo um bom referencial para a gente poder ajudar. Então, eu, assim, estou curtindo bastante o curso. Tá? Obrigada. Que bom, obrigada. A Débora agora. Boa tarde, colegas. Eu estou amando o curso. Eu sou colega da Dani, né, na Unipampa, na Prograde, e eu não tinha noção de nada. Aí agora, com o trabalho, né, é que eu tive essa inserção com o curso, né, e a gente tem outros olhos agora para qualquer coisa que tu enxergue, né, tanto na televisão quanto nos documentos. Aí a Dani me ajuda lá no Word, mas agora eu vou treinar nos outros, né? PowerPoint, tudo eu vou treinar em casa. Mas é maravilhoso. Aí eu já entrei ontem, Dani, no site do Bradesco ali, da Fundação Bradesco, já me inscrevi no curso ali. E tudo que ela vai dizendo, eu vou fazendo. Então, ali tem vários outros cursos ali na Fundação Bradesco. Então, é importante, assim, entrarem ali. É muito bom. Obrigada. Obrigada, Débora. Ali na Prograde, nós estamos tentando deixar os documentos e formulários acessíveis, né? Então, por exemplo, os templates de PPC, todos os documentos que saem da Prograde para que os campos utilizem como modelo, nós estamos deixando acessíveis. Então, a Débora, essa semana, estava encarregada de deixar acessível 3 documentos, então a gente se encontra para ela tirar dúvidas, né? Ali a questão dos estilos, como é que coloca estilo nos títulos. Então, ali eu disponibilizei vídeo, disponibilizei no manual, mas tem um detalhezinho ali, que, por exemplo, lá em cima, na barra de formatação do Word, aparecem os estilos, título 1, título 2, mas nem sempre aparece direto no 1 e 2. Aparecia no dela, título 7, 8. Então, ela foi no cantinho, tá? Então, lá naquela barra, no grupo de estilos, no canto inferior direito, clica
e daí vai abrir do lado direito da tela todos os estilos. Aí vocês vão encontrar o 1, o 2, o 3 e todos os outros. Então, são detalhes que às vezes não aparecem ali nos links que eu disponibilizei e que foi na prática que a gente identificou, né, que a Débora disse, eu não encontrei, né, o 1 e o 2. Então, a gente fez uma chamada de vídeo para esclarecer essa dúvida. Então, por isso que eu digo que é importante vocês praticarem e aí colocar lá no fórum a pergunta e aí eu respondo lá e os colegas que souberem também podem responder. Deixa eu ver o que mais tem ali no... Aqui, já fiz o download do material e a leitura, descobri que tenho sérias lacunas quanto à acessibilidade, ainda não realizei os questionários. Leuguinho ou Leuginho? Leugin. Marilene, estou adorando o curso, tudo que preciso, recorro ao meu filho que é programador e com o curso espero que eu me resolva sozinho. Essa é a ideia. Mas aí precisa de bastante prática para a gente conseguir mesmo fazer esses, não só esses documentos acessíveis, mas tudo que a gente está aprendendo, né? Fernanda, estou sem microfone, sou estudante de gestão de turismo. Estou amando o curso, infelizmente nas últimas semanas não consegui dar a atenção necessária por ter alguns trabalhos para fazer, mas nas próximas semanas vou me dedicar. Gratidão pelo aprendizado. Obrigada. Mais alguém quer falar ou comentar alguma coisa? Acho que o nosso encontro nem vai ir até as 4, porque a ideia seria, se vocês tivessem lá colocado, já tinha colocado como sugestão, o que vocês querem, né, aprender, ou vocês querem que eu abra o Word aqui, exemplifique algum dos recursos, vocês que sabem. Ou vocês querem dar mais uma olhada nos materiais? Vamos ver aqui. Daiane, boa tarde, o curso está ótimo, só não consegui encontrar no Drive a ferramenta para formatar os estilos de texto. Tá. Eu vou abrir aqui o Drive, então, para mostrar para vocês. Deixa eu só já abrir um documento aqui. O Lúcio, essas sugestões que deram são de assuntos bem interessantes. Uhum. Também achei, Lúcio. Vou apresentar aqui. Está aparecendo para vocês? Sim. Tá. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um documento do Word, tá? Vamos imaginar que esse aqui seria um título 1, título principal do documento. Então, vocês vão encontrar os estilos aqui, ó, do lado esquerdo, da onde tem a opção da fonte, onde diz texto normal. Aí vai ter, ó, título 1, título 2, título 3. Mais alguma pergunta sobre os estilos? Aí, qual é a ideia dos estilos? É colocar uma hierarquia. Então, vocês vão ter um título principal, vão clicar lá em inserir, inserir não, aqui em texto, título 1, tá? Aí, por exemplo, esse segundo título aqui seria um título secundário, então, eu vou ir lá e vou colocar título 2. Assim, o leitor de tela, ele vai identificar que esse aqui se trata de um título 1, que esse se trata de um título 2 e que aqui seria o texto, tá? Quando a gente não aplica estilo, ele identifica como texto.
Me Então, a corrijam pessoa se eu que... estiver errado. Mas então é o título 1 e título 2 é nada mais do que um título e um subtítulo. Exatamente, título e subtítulo. E aí a gente ainda pode ter os títulos terciários, né? Quaternários, e aí só vai mudando a formatação deles. Mas a gente aplicando os estilos, o leitor vai ler, vai identificar para a pessoa que utiliza o leitor, e se tratam de títulos e subtítulos e não de texto. Senão ele vai emendar toda a leitura como se fosse texto. Por isso que é importante a gente fazer essa definição aqui. Vamos ver. Daiane já li, né? Tá, foi sobre os títulos. Essas sugestões que vão para o João Bosco. Boa tarde, o curso é maravilhoso. Estou em um momento de atualização e atenção. A partir de agora, é mesmo. Daiane, obrigada, mas se eu quiser mudar o tamanho da fonte dos estilos sem precisar fazer em todos, tá? Vou voltar lá porque eu não tinha visto essa tua pergunta. Tu quer saber ali no Drive mesmo ou no Word? Porque daí é diferente em um e no outro. São formas diferentes de modificar a formatação. Quer que eu mostre nos dois? Sim. No Drive, é que eu uso mais o Drive. Eu estava tentando fazer, assim, colocar os estilos, só que numa fonte padrão, e eu não estava conseguindo também todos, assim. Tá bem, eu já até mostro, então. Vou voltar ali. Vou apresentar a tela de novo. Tá, então voltei aqui para ele, né? Então aqui, ó. No momento que eu cliquei em título 1, ele aplicou essa formatação, tamanho 24, fonte calibre. Mas eu não quero essa formatação. Então eu vou colocar aqui o padrão é tamanho 12, né? Então eu vou aqui no Drive, eu vou formatar o título da maneira que eu quero. Colocar 12, Arial, e aí negrito ele já tá. E aí eu vou ir lá, vou em título 1, só apontei para o título 1 e vou clicar ali, ó, usar essa formatação em título 1. Tá? Aí agora ele tá como título 1 com aquela formatação. Vou formatar esse segundo aqui, não, aqui eu vou formatar lá onde diz sumário. Como se fosse ali, a capa título 1, depois título 2 e voltou para um outro título 1, tá? Então eu vou ali, vou clicar em título 1. Ele já aplicou aquela formatação do Arial 12 negrito. Tá bom, obrigada. Agora ficou bem claro, obrigada. Então a gente formata o título primeiro, tanto 1 como 2 como 3, e depois diz que quer usar essa formatação. Eu vou abrir aqui o Word para vocês verem como é que é no Word. No Word a gente tem que modificar, clicar na opção modificar. Deixa eu parar a apresentação, que agora eu vou ter que apresentar a janela inteira. Vou verificar se tem mais alguma pergunta. Se tiverem mais alguma pergunta, como eu não vou estar visualizando aqui as mensagens, vocês podem abrir o áudio e já me perguntar ali no Word, tá? Eu vou disponibilizar a gravação. Uhum. Não estou apresentando. Deixa eu ver. Apresentar a tela inteira. Aqui eu vou colocar título, subtítulo. Então aqui, ó, eu seleciono, esse é um título principal. Vou montar o zoom aqui. Aqui, olha, não tá aparecendo o título 1, né? Tá aparecendo o título 2 direto. Para Débora, quando ela foi fazer, dizia título 7. Eu posso vir aqui e verificar se está aparecendo o título 1, também não está aparecendo o título 1. Então, o que eu tenho que fazer? No canto aqui, ó,
onde diz estilos, no canto superior direito, daquele grupo onde diz estilos, eu clico e ele vai abrir esse menu do lado direito aqui, e aí vocês vão achar ali título 1. Tá? Aqui também, ó, ele está numa formatação que pode não ser a formatação adequada para o tipo de arquivo que vocês estão fazendo. Então, nós clicamos com o botão direito em cima do título 1 e vamos em modificar. E aí nós vamos poder formatar a fonte e o parágrafo. Ó, formatar fonte. Eu quero, então, que o título 1 seja Arial, negrito, 14, pode ser 14 para o título 1. E aqui, ó, todas em maiúscula. Geralmente, nas normas da ABNT, quando você vai fazer um trabalho, ele aparece todas em maiúscula. Tá? Então, ok. E ok. Ah, não, se eu quero ainda fazer a formatação de parágrafo no título 1, eu volto em parágrafo. Então, fui lá embaixo, formatar parágrafo. Quando os títulos têm uma numeração do lado esquerdo dele, por exemplo, 1, introdução, 2, desenvolvimento, e aí o título do desenvolvimento, depois 2.1, 2.2. Geralmente, quando tem essa numeração à esquerda do título, ele fica à esquerda. E quando o título não tem essa numeração, ele fica no centro. Tá? Mas geralmente os títulos são à esquerda. Eu vou deixar a esquerda aqui, tá? Nesse exemplo. Vamos manter um espaçamento antes e depois, pode ser de 6 pontos, para ele dar um espaço a mais antes e depois de cada parágrafo. E o espaçamento padrão entre linhas 1,5. Ok. Então, nós viemos aqui em formatar fonte e formatar parágrafo do título 1. Nós vamos fazer isso só uma vez. Depois nós vamos ter lá o título desenvolvimento, por exemplo, do trabalho. Tá? Depois a gente vai ter conclusão. E dentro de desenvolvimento vão ter outros subtítulos, né? Mas só um exemplo aqui, ó, esse desenvolvimento, ele seria título 1 também. Então, no momento que eu clicar em título 1, ele já aplicou Arial, 14, negrito, letra maiúscula. Se eu tivesse digitado em letra minúscula, ele iria transformar em letra maiúscula, porque foi essa formatação que ficou ativada lá no estilo título 1. Conclusão aqui seria título 1 também. E o subtítulo, como é o subtítulo logo após o título 1, ele seria o título 2. Tá? Aqui, da mesma forma, nós teríamos que clicar com o botão direito e modificar. A gente faria isso também uma só vez, e depois para todos os outros título 2, né, subtítulos da categoria 2, da hierarquia 2, que nós selecionássemos e aplicássemos esse estilo, ele iria ficar com essa formatação que nós vamos fazer agora. Então, Arial, 12. O título 2, geralmente, ele não é negrito, ele é letra de cor preta. E eu vou entrar ali em formatar fonte, porque geralmente ele é letra maiúscula. Então, eu vou ativar a opção maiúscula. Ele é maiúsculo sem negrito. Então, ficou com o estilo de fonte normal. Ok. E a formatação de parágrafo dá para seguir aquela mesma estrutura de 6 pontos, antes e depois de parágrafos, e entre linhas 1,5. Alinhamento à esquerda também. Tá? Então, dessa forma, se eu tiver um outro subtítulo, vou digitar em letra minúscula. Aí eu quero aplicar o título 2, eu vou selecionar ele e vou clicar em título 2. Então, ele já ficou com aquela mesma formatação. Entenderam essa parte? Ou querem fazer alguma pergunta antes de sair daqui? Sobre também os outros recursos que eu mostrei lá nos vídeos e nos manuais. A questão de verificar a acessibilidade, vocês viram onde fica? Ó, arquivo, verificando problemas, verificar acessibilidade. Aí ele vai mostrar aqui, ó. Aqui ele disse que não tem nenhum problema nesse arquivo aqui, tá? Agora deixa eu inserir uma imagem.
Inserir uma imagem de uma água mineral. Tá? Agora, como eu estou com o verificador de acessibilidade ativo, ele já identificou erro de acessibilidade no documento. Disse ali, ó, texto alternativo ausente na imagem 1. Então, quando eu clico aqui em imagem 1, aparece lá embaixo as informações. Ó. O texto alternativo ajuda os leitores a entender as informações apresentadas em imagens e outros objetos. Como corrigir, então ele indica ali que clicando com o botão direito pode-se colocar um texto alternativo. Clica com o botão direito na imagem, essa é uma das formas de fazer, vocês podem ir por meio dos menus também. Formatar imagem. Nessa janela de formatação da imagem que abriu, tem a opção texto alternativo. Tá? Então, aqui a gente pode colocar na descrição garrafa de água mineral. Não precisaria um título, ou a gente coloca essa descrição no título ou aqui na descrição. Como é uma imagem que não tem muito que detalhar, né? Eu vou fechar. No momento que eu inseri a descrição na imagem, já assumiu aqui no verificador, né, aquele erro e já identificou que o meu documento está acessível. Vocês já tinham tentado usar essa opção de verificação? Se alguém quiser compartilhar aí. A questão de marcadores também, né? Sempre que nós quisermos fazer uma lista, em vez de colocar hífen, e daí relacionar outro hífen, aí relacionar outro item, né? Para o leitor de tela, para quem utiliza leitor de tela, identificar que se trata de uma lista de nomes, então nós não vamos usar hífen ou asterisco, nós vamos selecionar essa lista e vamos clicar em marcadores, tá? A questão aqui, ó, vocês viram que ele já identificou como erro, eu fui dando Enter, e aí eu deixei 6 linhas em brancos, 6 linhas em branco, tá? Então, isso tem que evitar também, porque o leitor de tela vai dizendo para a pessoa que está escutando, né, que linha em branco, linha em branco, linha em branco, de repente ela vai desistir porque o documento terminou, vai pensar que o documento terminou. Tá? Então, vamos evitar deixar a linha em branco, e como eu mostrei lá nos manuais e nos vídeos, a gente dá esse espaço por meio da formatação de parágrafo. Né? Então, é aqui nesse espaço, ó, antes e depois, que a gente vai deixar esse espaço maior, antes daquele texto e depois daquele texto. Alguma pergunta específica aqui do documento? Hein, Dani? Oi, nas tabelas ali, a primeira linha também tem que ter descrição, né? Isso, deixa eu já passar. Aqui eu vou dar um Ctrl Enter, já passou o Ctrl Enter. Eu não fui dando Enter, né? Eu já passei para a próxima página sem deixar a linha em branco. Eu dei uma quebra de página com a opção Ctrl Enter, que é mais uma dica de acessibilidade. Ou a gente poderia ter vindo aqui em Layout, quebra de página. Tá? Então, eu não quero mais escrever lá na primeira página, já terminei aquele conteúdo, quero passar para a segunda, então eu dou quebra de página, evitando, assim, deixar vários espaços e já ir para outra página desejada. Vamos inserir uma tabela, isso é importante. Vou inserir uma tabela aqui. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, nome. Sobrenome. E parecido. Tá, um exemplo. Então, aqui eu vou ter os títulos e vou ter os dados, tá? Esses dados estão correspondendo àquele título lá de cima. Tá, vou só colocar assim.
colocar a Bruna. Assim, Bruna? Sim. Tá, vou colocar assim. Tá, então, olha só. Ele já identificou aqui como erro de texto alternativo ausente na tabela. Tá, então, porque como a tabela também é um objeto que foi inserido, a orientação é que se coloque também um texto alternativo para ela. E também, quando a gente insere uma tabela, que a gente formate o título da tabela como cabeçalho. Como é que a gente faz isso? Para também ele identificar que essa tabela tem títulos e para o leitor de tela ler assim, a palavra nome como um título e a palavra Dani como um dado correspondente àquele título, tá? Então, nós vamos selecionar a primeira linha da tabela. Vamos lá em Layout. Esse layout que abriu aqui dentro de ferramentas de tabela. E aqui tem a opção repetir linhas de cabeçalho. Vou clicar ali, tá? Já viram que já sumiu aqui, ó, aquela parte que dizia que estava sem cabeçalho. Isso significa que o título da nossa tabela já está configurado como título e o leitor de tela vai identificar para a pessoa que utiliza que se trata de um título. Outra coisa interessante que ele faz, passei essa tabela lá para a primeira página. Se essa tabela se estender, eu estou pressionando o Tab e abrindo mais linhas. Se essa tabela se estender até a outra página, olha só, quando a gente repete as linhas como cabeçalho, essa tabela ultrapassou a segunda página, pode ir para a terceira, ele vai repetir os títulos automaticamente. Tá? Isso é uma característica de quando nós clicamos naquela opção ali. Interessante, né? Porque às vezes a gente está fazendo um trabalho e essa tabela se estende, e aí como é que eu vou fazer para colocar os títulos? Às vezes a gente coloca o título manualmente, mas de repente eu incluo uma linha aqui acima, né? Se eu incluo algum texto aqui em cima, aquela linha já desce lá para outra página e já não é mais o título na primeira linha. Então, é assim que nós formatamos título, tá? Definimos como cabeçalho de tabela, ó, repetir linhas de cabeçalho. E como é que a gente vai fazer para inserir um texto alternativo? Nós vamos também clicar com o botão direito, propriedades da tabela, todo o texto. Tá? Então, aqui tem uma guia ali chamada todo o texto, também com opção de título e descrição. Então, aqui nós iríamos escrever, por exemplo, tabela formada por 3 colunas e tantas linhas. Nas colunas tem nome, né? Tem que ser identificado nome, sobrenome e parecer. Tá? E aí eu poderia descrever, então, essa tabela, porque tudo que nós colocarmos na descrição, o leitor da tela vai ler para a pessoa que utiliza esse leitor, né? Geralmente as pessoas que são cegas ou têm deficiência visual, baixa visão, utilizam leitor. Então, por isso que é importante a gente colocar a descrição nas imagens e nos objetos que nós inserimos, quando eles representam alguma informação, porque às vezes a gente pode colocar uma imagem só para decorar aquela página. Então, se é uma imagem para decorar, não precisa colocar um texto alternativo, tá? No fim, eu entrei ali em texto alternativo e não salvei, né? Daí ele ficou acusando ali como erro. Ela com 3 colunas, eu coloquei aqui. Mas aí a gente iria seguir essa descrição, tá? Então, ali já sumiu. E aqui, ó, outra coisa que ele identifica como tabela, de erro em tabela, é quando a gente deixa linhas em branco, células, tá? Linhas ou colunas da tabela em branco. Então, a recomendação é não deixar linhas em branco. Então, eu inseri essas linhas aqui para que ele passasse para outra página e a gente vê esse recurso, né, do título ser copiado. Então, a gente tem que evitar mesclar células e evitar deixar células em branco, para deixar uma tabela acessível.
Então, aqui eu vou excluir as células e excluir as linhas. Aí, aqui, automaticamente, o verificador de acessibilidade colocou que o nosso documento está acessível. Mas a gente tem que cuidar assim, ó, ele está com uma descrição. Mas será que essa descrição está adequada, está correta, né? Essa verificação automática, ele não analisa o que a gente digita, né? De repente, eu poderia só ter colocado uns pontinhos lá, só para ele tirar dali o erro. E realmente não ter uma descrição. Mas como quem já está estudando sobre isso e está aprendendo, com certeza vai entrar ali para colocar uma descrição que vá facilitar a pessoa, né, que utiliza o leitor a entender aquela informação. Isso aí bem importante, então, sobre tabelas. Alguma outra pergunta que vocês tenham ficado com dúvidas? Eu acho que as dúvidas aparecem, Dani, enquanto a gente mexe. Por exemplo, no PowerPoint eu ainda não mexi, por isso que eu não tenho dúvida. Então, agora o próximo passo é eu mexer nas outras ferramentas. Isso. E vai surgindo as dúvidas, aí eu vou postando ali no fórum. Exatamente, tá bem. Tá, e o que acontece então? A gente vai ter mais uma aula síncrona. Eu vou deixar, eu acho, que para a última semana do curso, porque aí vocês já vão ter tempo de ter visto todos os materiais. Acredito que eu não vou colocar mais material que eu vá cobrar nos questionários, tá? Eu vou colocar mais material, assim, ó, do que o pessoal me pediu, tá? Coloca mais coisas sobre legenda, coloca mais sobre daltonismo, né? Que eu não falei ali sobre daltonismo, então vamos... Então, o que vocês forem sugerindo, eu vou ir buscando e vou ir colocando lá como material complementar ou lá no fórum, no espaço de comunicação. E aí a gente consegue interagir. Eu vou pedir para vocês também participarem dos espaços de comunicação. Tem, acho que uns 4 ou 5 tópicos ali que eu pedi para os bolsistas descreverem o que estão fazendo, que materiais estão deixando acessível, como é que está sendo o processo de acessibilidade lá no campus, com os professores. Então, tem um tópico sobre isso, tem um outro tópico sobre as ferramentas e programas que vocês estão descobrindo e pesquisando que eu não abordei ali, mas são outros que vocês descobriram para compartilhar com a turma. Então, para a gente começar agora nesse último mês, interagir mais ali nos fóruns. Se tiver, tem um outro fórum que é específico para tirar dúvidas, né? Então, agora, quando vocês forem pesquisar sobre ali, ver o material sobre PowerPoint, sobre PDF acessível, então vai surgir dúvida, tentem praticar, e tem essa tarefa prática também que eu gostaria que vocês praticassem. E aí vai surgir a dúvida, como a Débora falou, e aí vocês vão poder esclarecer durante o curso. Eu ver, alguém escreveu ali nas mensagens. Rosinha, boa tarde, estou super atrasada, consegui sair do trabalho agora, perdão, não tem problema. A gente está quase terminando, mas a aula foi mais para esclarecer algumas dúvidas e colocar agora. Então, recapitulando, né, revisando, eu vou inserir mais 3 questionários, então, por sugestão da Janimar, um questionário para cada tópico, um sobre slides, um questionário sobre acessibilidade em PDF e outro sobre acessibilidade web. Esses 3 questionários, eles vão ser curtinhos, vocês vão ver ali que o material que eu disponibilizei também é bem curto, e vocês vão ver, por exemplo, que as orientações para slide, elas seguem a mesma estrutura da orientação para o editor de texto, né? É cuidar do cabeçalho em tabela, é criar lista com marcadores, então, colocar descrição em imagens, então as orientações são as mesmas, só que vocês vão ter que ir em outro programa, buscar em outro local, em outro menu, a opção de aplicar esse recurso. Claro que ali no PowerPoint vocês vão ter as caixas de texto estruturadas já em formato de layouts, né? Então vai ter uma pergunta sobre isso, que no primeiro vídeo ali já vai aparecer. Eu usei os vídeos da Microsoft, porque a Microsoft tem 5 vídeos prontos sobre acessibilidade. Então,
eu pensei, eu não vou agora criar vídeos falando sobre o mesmo assunto, tá? Se eu achar necessário depois, ou se vocês tiverem dúvida em algo específico, ó, Dani, faz um vídeo aí mostrando, ou na aula síncrona, na última aula síncrona, vocês já anotem tudo que vocês querem pesquisar, ou já me mandem, ó, sugestão para aula síncrona. Como eu fiz hoje, né? Ali, abri o Word, mostrei os estilos, mostrei a tabela, então a gente pode combinar. Na semana da aula síncrona, vocês me digam, olha, Dani, abre o PowerPoint e explica tal item, né? Como é que eu faço para verificar a ordem, se está na ordem certa de leitura. Tá? Se, por exemplo, eu não escolhi um layout, porque não é obrigatório eu escolher um layout, ele já vai estar no sentido de leitura certo. Mas, de repente, eu quero um slide, quero colocar 3 ou 4 imagens nesse slide. Então, eu tenho que definir a ordem de leitura, tá? Que eu quero começar de cima, da esquerda para a direita, tá? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Como que eu faço isso? Se de repente não ficou claro no vídeo lá da Microsoft, vocês já podem deixar como uma dica para eu abordar no dia da aula síncrona, tá? Então, essa é a ideia. Alguma outra dúvida? Podemos encerrar, então, a aula? Tá, então, vai ter, então, questionários que são avaliativos e tem a atividade prática opcional, mas interessante de fazer. Eu vou tentar hoje, pelo menos, já inserir o questionário sobre o PowerPoint, porque tem colegas que já realizaram os 3 questionários, né? Então, de repente, já assistiram o tópico de PowerPoint ali, de apresentações, e então vai poder já fazer o questionário. Então, eu vou tentar hoje o questionário de PowerPoint já disponibilizar, e no decorrer da semana, ou até domingo, já disponibilizar os outros 2. Então, quem terminar esses 3 questionários já vai estar ok com o curso concluído, mas seria interessante continuar entrando para ver se vai ter discussões ou perguntas, dúvidas, para olhar e verificar os materiais que os colegas estão fazendo na prática e postando lá, certo? Acho que é isso aí. Eu agradeço por vocês terem participado dessa aula e ter participado com dúvidas, perguntas. Agradeço os elogios também. A gente se esforça, né, para fazer o melhor. E sempre que precisarem, podem contar comigo. Obrigadão. Beijo. Dani, depois me avisa se deu certo a estratégia da musiquinha. Tá. Vamos ver se deu. Deixa eu ver, interromper a gravação, não parou?